Olá pessoal, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem para a gente iniciar, né, mais uma semana, tá? Que essa semana seja uma semana abençoada e que dê tudo certo, né? Vamos lá começar? Gente, durante a semana nós vamos ver a parte gramatical, tá certo? The modal verbs, obligation and advice. Essa modalidade de verbo, né? Que também são chamados de verbos auxiliares. Então vamos ver aqui o significado deles. Então, gente, como vocês estão observando, né, os modal verbs, eles também são chamados de verbos auxiliares, porque eles vão funcionar dentro de uma frase ou para completar ou para modificar o sentido dessa frase, tá certo? Tem vários tipos de verbos modais, mas nós vamos ver três principais, tá? Os que indicam obligation, como eu falei, e advice. Como vocês estão vendo aí, tem alguns que indicam possibilidade, pedido, né? Uma vontade, um desejo, mas nós vamos ver apenas dois, três que indicam essas duas situações, tá bom? Então, esses verbos são esses: should, must e have to. Should, ele dá a ideia de advice, que é um conselho ou uma opinião sobre alguma coisa, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos. I have a terrible stomachache. You should go to the doctor, né? Eu estou com terrível dor de estômago, você deveria ir ao médico. Então, nesse caso aí, ele está dando a ideia de conselho, né? Um aconselhamento, né? Então, essas outras aí, né? As outras frases também, elas têm o sentido de conselho ou de uma opinião, que vocês vão lendo, vão observando, vão traduzindo e vão identificando o sentido, ok? Must. Must é um desses verbos que ele vai dar a ideia, na forma afirmativa, de uma obrigatoriedade, de uma obrigação. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, tá? Então, ele é mais formal também, né? Ele é mais usado na linguagem culta, tá certo? E ele tem esse sentido de obrigatoriedade. Vejamos aqui. You must submit your proposal by noon on 20th July. Você, né, você terá que apresentar sua proposta na tarde do dia 12 de julho. Então, aqui é uma obrigatoriedade, não é apenas um aconselhamento, nem uma opinião, né? A pessoa tem que fazer aquilo, tá? E quando ele está na negativa, como a gente vai ver nesse exemplo aqui, ele dá a ideia de proibição. Então, ele tem esses dois sentidos. Pode ser uma obrigatoriedade quando ele está na afirmativa, e na negativa ele é uma proibição. Então, vejamos. You must not use a calculator during the exam. Você não deveria, você não pode, né, usar a calculadora durante a prova. Como se fosse isso, né? Uma proibição. É proibido usar a calculadora durante a prova. Então, ele tem esses dois sentidos, certo? Tá aqui outros exemplos, né? Uma forte recomendação ou proibição, certo? E mesma coisa o exemplo anterior. Na afirmativa, é uma obrigação. Na negativa, uma proibição. E nós temos o have to, que ele também tem essa ideia de obrigação, mas aqui, gente, é quando a gente é obrigado a fazer algo, vamos dizer assim, por lei mesmo, não por simplesmente porque a gente queira fazer aquilo, né? Mas porque tem que fazer porque alguém mandou a gente fazer, né? Porque já é uma lei, senão vai ter uma consequência, tá certo? Então, nós temos aqui, pessoal, três exemplos, né, dessa obrigatoriedade, vamos dizer assim, quase que forçada, né, que é algo que é externo, que não é simplesmente porque você queira fazer alguma coisa. Então, por exemplo, you have to show your passport at passport control. Você tem que mostrar o seu passaporte. Então, nesse caso, o have to vai ter, assim, essa ideia de tem que fazer alguma coisa, tá? No segundo exemplo, Jen has to do homework every night. Every evening, aliás, né? Então, ela tem que fazer a atividade dela toda noite. E no terceiro exemplo, Tom had to work late last night. O Tom teve que trabalhar até tarde na noite passada. Então, possivelmente porque alguma situação o obrigou a fazer isso, certo?
Então, como vocês perceberam, né, essa é uma obrigatoriedade que vem de fora, né, de uma força, vamos dizer assim, de uma força externa, né, e que se não for feito, poderá ter uma consequência, tá certo? Então, gente, esses são os três verbos modais que a gente vai ver, né, que a gente está vendo nessa gramática. Tem outros, mas que a gente não vai aprofundar neles agora. Qualquer dúvida, vocês podem pesquisar, podem me procurar, né, naquele horário que vocês já conhecem, de 7 às 11 e de 1 às 5 da tarde, tá bom? E vocês vão receber a atividade complementar, né, uma atividade em PDF, porque o nosso livro ele não aprofunda o assunto, ok? Então, boa semana, bons estudos e tchau!